Dados oficiais da Prefeitura de São Paulo apontam que a cidade possui 441 monumentos e esculturas que estão ou deveriam estar em locais públicos, como parques e praças. Mas a realidade é bem diferente, como aponta o último levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Cultura. Das 441 obras, 54 estão desaparecidas, 33 danificadas, 4 destruídas e 11 removidas para o depósito da Prefeitura. Andando pela cidade, é possível ver o mau estado de conservação de obras centenárias, apesar de uma verba pré-destinada para a conservação dos monumentos no valor de R$ 1.900.000 só este ano. A Secretaria Municipal de Cultura possui 2 equipes para a limpeza, que inclui aí a remoção de pichações. Mas, de acordo com Mariana de Lima Falqueiro, chefe da Seção Técnica de Monumentos e Obras Artísticas da Secretaria, a cidade não conta com uma equipe de restauração. Infelizmente, a gente não tem uma equipe de contrato contínuo. Nós acabamos trabalhando por projetos específicos. E por meio de captação de recurso também. Nós oferecemos um programa que chama Adote uma Obra, onde a Prefeitura abre a possibilidade da sociedade civil, tanto pessoa física como pessoa jurídica, em adotar um monumento e divulgar, né, a sua ação. Esse programa está completando 20 anos este ano, né? O que a gente pode dizer dele? Quantas obras estão sendo cuidadas aí pela iniciativa privada? O que você pode contar para a gente? Bom, nós tivemos em 2005 uma grande ação da empresa Votorantim. Ela adotou 30 monumentos ao mesmo tempo, o Largo da Memória, a Fonte Carlos Gomes. Então foi um momento de impacto grande do programa. Atualmente nós temos 2 propostas de adoção no Monumento Heróis da Aviação, e o Monumento Luiz Pereira Barreto também está sendo adotado. E a gente tem também uma proposta para 2015 para o Largo da Memória. A gente está conseguindo viabilizar um projeto, e a gente também está iniciando um projeto para o Monumento Carlos Gomes, novamente para reativar a fonte. E o que precisa, né? O que a empresa precisa para participar desse programa? Bom, primeiro ela precisa ter um projeto feito por um especialista em restauro, que tem experiência a partir de descrever as intervenções necessárias, fazer uma previsão de custo e se comprometer com essa execução. Esse projeto deverá ser aprovado aqui pela Comissão de Esculturas, no caso de bem tombado pelo Compresp, pelo Condefat, caso for. Basicamente isso, e se comprometer com a captação do recurso, né? O programa Adote uma Obra Artística da Secretaria Municipal de Cultura completa 20 anos em setembro. Desde então, 72 obras foram restauradas pelo programa, entre as quais o Monumento às Bandeiras de Vitor Brecheret e as esculturas 14 bis, 80 anos de imigração japonesa de Tomio Otaki, entre outras. E a importância dos monumentos públicos da cidade de São Paulo atraiu um grupo de ex-professores e ex-alunos do Liceu de Artes e Ofícios, que em 2006 criou a ONG Instituto Pro Monumentos, como explica o coordenador do grupo, Walter Ramos. Em 2006 nós começamos a desenvolver alguns projetos, na época ainda sobre o Liceu, tentando pontuar as obras de artes que o Liceu havia constituído na cidade de São Paulo, que estavam em praças e parques. Então nós fizemos um projeto cultural, íamos até esses locais e tentávamos fazer o registro dessas obras. Muito bem, Helder. O que aconteceu? Numa praça você tinha lá 1, 2 obras que foram produzidas pelo Liceu na época da fundição de bronze do Liceu, só que você encontrava ali outras esculturas, né, de outras épocas, de outros artistas. Então ficava difícil você falar só do acervo do Liceu num local onde você tinha aí uma pluralidade artística muito grande exposta. Então o projeto foi reformulado e nós acabamos ampliando esse projeto, fazendo o quê? Um guia, né, um banco de dados, um guia sobre as obras de arte instaladas em praças e parques na cidade de São Paulo. Esse acervo hoje está na internet, permanece na internet, no endereço www.monumentos.arte.br www.monumentos.arte.br. E ao longo desses anos todos, esse banco de dados, né, esse site tem sido visitado aí por muitas pessoas, inclusive por universidades. Nós temos aí participações já do site se tornar emendas, né, dentro de alguns cursos. Por exemplo, no Mackenzie, no curso de fotografia do Mackenzie, segundo semestre, o site é uma referência curricular para que os alunos possam fazer lá os seus trabalhos acadêmicos. A ONG, Helder, ela tem a preocupação em estar divulgando o acervo da cidade de São Paulo.
E com isso a gente procura também fazer um relato daqueles monumentos que precisariam de cuidado maior, até para que pudesse ter uma figuração mais presente na cidade de São Paulo e que não fosse uma vergonha para o paulistano. A história dos monumentos públicos de São Paulo surgiu em 1814 com a construção do Obelisco da Memória, o primeiro da cidade. Construído por Daniel Pedro Miller e Vicente Gomes Pereira, o monumento está instalado ao lado da estação Anhangabaú do metrô, delimitado pelas ruas Coronel Xavier de Toledo, Quirino de Andrade e pela Ladeira da Memória. Formado por um obelisco, um painel e uma fonte, hoje o espaço é ocupado por pessoas em situação de rua. Segundo o coordenador da ONG Instituto Rural Monumentos, Walter Ramos, esse monumento marca a vocação da cidade de São Paulo, ou seja, o comércio. Esse marco ele foi colocado numa área ali próximo ao Vale do Anhangabaú, justamente porque ele tinha como função comercial o encontro de tropeiros e habitantes de outras partes da cidade de São Paulo que vinham pelo rio, ali pelo rio Anhangabaú. E chegando nessa região, onde está o obelisco hoje em dia, eles se encontravam para poder fazer trocas, fazer, enfim, compra e trocas de produtos entre os tropeiros e os habitantes que vinham, os barqueiros que vinham ali pelo rio. Por que ele foi pontuado? Justamente pelo lado histórico da cidade, quer dizer, a cidade enquanto província naquela época, já era ela tinha aí, ela começou a ter um pensamento voltado a pontuar alguns marcos, né, de referência para a cidade. E um desses marcos foi o marco comercial. Aliás, São Paulo, embora a gente sempre dê essa referência que São Paulo tem o seu lado cultural, o seu lado educação, sem dúvida nenhuma, mas São Paulo é, na sua essência, um lado comercial. Você veja que o primeiro marco da cidade, que é o Obelisco da Memória, ele se dá referência ao lado comercial, né? A troca de produtos, a troca que acontecia naquela região. E como é que se dava essa história lá na região? Era um ponto comercial mesmo, né? Explica melhor como era aquela região à época. Bom, aquela região é o Vale do Anhangabaú, você tinha ali o rio, né, Anhangabaú, onde o pessoal vinha de barco de outras regiões da cidade. Então vinha através do rio Tamanduateí, depois pegava a confluência com o rio Anhangabaú e chegava até aquela região, que já era uma região onde vinham os tropeiros que estavam na outra parte da cidade, que é a parte alta da cidade, vinham colocar os seus animais nas fontes para tomarem água. Então, enquanto esse local era uma forma de abastecer os burrinhos, as mulas dos tropeiros, no sentido de descanso, no sentido de abastecer esses animais com água, esses tropeiros aproveitavam esses momentos e trocavam suas mercadorias com os ribeirinhos, né, com esse pessoal que vinha através dos rios para poder trocar suas mercadorias, ou compra, ou escambo propriamente dito. Agora, Walter, eu não vou perder a oportunidade também de perguntar para você, contava aqui o pessoal da redação sobre a posição ali do prédio da Rota, né? Tem uma razão desse quartel da Rota estar ali, né, Walter? Isso, historicamente, né, nós temos aí a presença do engenheiro Ramos de Azevedo, né, na época, fazendo o projeto, e depois a construção do que seria hoje o quartel da Rota, que naquela época lá, tinha como missão não só fazer o primeiro quartel na cidade de São Paulo, né, para a polícia pública, que eles chamavam na época, como também ficar ao lado do que hoje nós temos aí o Museu da Arte Sacra, aquele convento ligado ao Museu da Arte Sacra, que era a entrada da cidade de São Paulo. Então nós temos aí a entrada da cidade de São Paulo, está representado hoje por aquela localização onde está o museu e a igreja, o Museu da Arte Sacra e a igreja, e do lado nós teríamos o quartel da polícia, né, que é justamente para policiar, para defender a entrada da cidade. Então São Paulo entrava por ali, você não tinha aquela região de Santana, região da Zona Norte, nada, aquilo ali ainda ia ser desbravado, ali era uma, né, a construção da cidade já expandida se fazia com isso aquela porta de entrada. Que é do final do século retrasado, início do século passado. Exatamente. Na Câmara Municipal, a preocupação com a conservação dos monumentos da cidade data de 1964, quando o vereador Aurelino de Andrade, do Partido Social Progressista, apresentou um projeto para instituir o Serviço de Preservação dos Monumentos Públicos da capital.
O trabalho seria dirigido e orientado por uma comissão nomeada pelo prefeito, composta por elementos da Sociedade Amigos da Cidade, Rotary Club, Lions Club, Instituto Histórico e Geográfico e Instituto de Engenharia. Atualmente, existe um projeto em tramitação do vereador Nabil Bonduque, do PT, que pode beneficiar os monumentos instalados em praças públicas. Segundo o vereador, o projeto, que dispõe sobre a gestão participativa das praças, prevê a manutenção dos monumentos instalados nesses locais. Como grande parte desses monumentos estão nas praças, eles integram também esse projeto no âmbito de uma preocupação de se criar uma gestão com participação dos moradores. É claro que não são todas as praças que vão ter monumentos, mas aqueles que tiverem monumentos vão ter uma ação importante. E tem previsão de quando vai sair do papel esse projeto? O projeto das praças, eu acredito que deva ser votado logo que se abrir aqui a possibilidade da votação. Então, o próximo projeto é prioridade nossa, votar em segunda. Esse projeto já foi muito discutido com várias entidades, com vários movimentos que existem relacionados com praça, deverá ser votado logo. Preservar os monumentos públicos é preservar a história de São Paulo, suas tradições, cultura e grandeza, e uma maneira de reverenciar a formação de uma cidade que nasceu para conduzir e não ser conduzida. Hélder Ferrari para a Web Rádio Câmara São Paulo.